Aposto que muitos ouvintes que estão na nossa escuta aderiram de alguma forma ao chamado home office, né? Trabalhando de casa, uma tendência que ficou muito forte com a pandemia da Covid-19. Muitas empresas nem retornaram ou retornaram parcialmente para o trabalho presencial. E na semana passada, a gente teve algumas mudanças em relação a isso. A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União uma resolução ali que muda um pouquinho o entendimento de quem deve arcar com os custos, né? Em relação ao home office, os custos que a gente tem quando trabalha em casa, em relação à energia e outros gastos que o funcionário tem. A gente convidou a advogada especialista em direito trabalhista, Andréia Daros, para conversar com a gente, explicar um pouquinho o que foi publicado e qual é o entendimento em relação a essas despesas. Bom dia, seja bem-vinda, Andréia. Falei corretamente seu sobrenome? É Daros mesmo? Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. É isso mesmo, é Andréia Daros. Bom, então queria que você explicasse um pouquinho a respeito dessa publicação da Receita Federal em relação ao entendimento das despesas arcadas pelos empregados com internet e consumo de energia. Então, a determinação, na verdade, Michele, é que o empregador ele custeie todas as despesas extraordinárias que existam para a realização desse trabalho de forma de home office, né? Então, fica sobre a responsabilidade do empregador tudo aquilo que o empregado comprovar que teve de custos para aumentar, para realizar a sua atividade. No entanto, Michele, temos uma questão aqui: equipamentos, tecnologia, tudo isso é de responsabilidade integral da empresa. No entanto, energia, conta de internet, água, essas questões todas, a determinação é que seja feita, na verdade, um acordo entre as partes e a empresa realize um pagamento de ajuda de custo para isso. Observando, obviamente, que quando a pessoa fica mais em casa, se tem mais pessoas na residência, tudo isso, precisa se estabelecer quais são os parâmetros para essa ajuda de custo, né? Como que ela vai ser calculada e como que ela pode ser fornecida. Lembrando que essa ajuda de custo, ela não integra o salário e, consequentemente, ela não vai ter... Ela se trata, de fato, de um reembolso, né? Então, ela não tem caráter para fazer base de cálculo para outras parcelas, a exemplo de horas extras, e também ela não vai ter o cálculo de impostos sobre tal parcela. Uhum. Quer dizer, não incide ali, por exemplo, contribuição previdenciária, né? Exatamente, Mauro, isso mesmo. Não incide nenhum tipo de contribuição, porque na verdade se trata de um efetivo reembolso. Aquilo que a empresa gastaria com esse funcionário estando trabalhando presencialmente, que ela acaba consequentemente economizando lá dentro da sua estrutura física, ela acaba agora fazendo um reembolso para que o funcionário, em contrapartida, exerça a sua atividade de dentro da sua residência. Doutora André, então assim, o resumo da ópera é que para o funcionário em si não muda nada, né? Ele vai ter a indenização dele, a restituição dele pelos gastos que ele teve de internet, energia, etc. Mas para a empresa é que fica ali uma sinalização mais clara de que ela não precisa pagar nada além do que essa restituição em termos aí de contribuições e de impostos, né? Para a empresa é que a coisa fica mais clara, né? Exatamente, porque até então, Mauro, não existia um estabelecimento claro do que devia ou não ser ressarcido e como isso deveria ser feito, né? Então agora a empresa passa, o ideal é, na verdade, que eles façam um contrato, até porque a lei também determina que seja feito um acordo entre as partes. Então, onde se estabeleça não só as responsabilidades do empregado, mas também que fique bem estabelecido quais são as verbas que serão ressarcidas, quais são ou qual será a ajuda de custo que será dada ao empregado. Doutora Também, Andréia, Mauro, considerando... Oi, desculpa, pode complementar. eu só queria complementar sobre a pergunta ainda do Mauro, que a empresa pode, por exemplo, fornecer, emprestar os equipamentos, ela não precisa necessariamente comprá-los, Uhum. ela pode fornecer aquilo que ela já tem, e aí também a orientação é que se faça um contrato, um acordo escrito,
onde se estabeleça as responsabilidades de cuidado com esses equipamentos, com essa tecnologia ou com essa ferramenta, por exemplo, sistemas de informática, e como eles vão ser devolvidos no caso de uma eventual rescisão. Considerando que a gente vai completar 3 anos desde que a pandemia foi decretada lá atrás e que começou de fato com mais frequência esse trabalho remoto, na prática do seu dia a dia, doutora Andréia, a senhora já recebeu ou já teve processos relacionados a empresas que se negam a pagar esse tipo de custo? Sim, já tivemos sim. E na verdade, qual é a dificuldade, tá? A empresa, ela alega geralmente que é muito difícil mensurar, porque muitas vezes a pessoa que fica na sua casa, ela demonstra um gasto maior, por exemplo, de energia elétrica, internet e tal, mas ela, muitas vezes, todo esse consumo não é só para atividade de trabalho. Então, uma das orientações que nós estamos dando, tanto para empregados quanto para empresas, é que existem outros meios de se calcular qual é a efetiva despesa para a realização do trabalho. Por exemplo, verificar quanto que o computador, por exemplo, de quilowatts, ele utiliza para trabalhar por hora, por semana, por dia, enfim. E aí ser uma forma de estabelecer claramente como será esse reembolso. Até porque senão vai ser uma dor de cabeça tanto para empregado quanto para empregador. E óbvio que o empregado não pode assumir o risco da empresa e nem mesmo os custos para a realização da atividade econômica da empresa. O Rafael, nosso ouvinte aqui de São Paulo, ele está perguntando onde ele encontra essa resolução. No próprio site da Receita e no site do Planalto. Aqui eu tenho que a Receita Federal publicou no Diário Oficial da União a resolução de consulta COSIT número 63 de 19/12/2022. Com isso eu ajudo o nosso ouvinte, doutora, com essa informação? Ajuda sim. Na verdade, se ele pesquisar na internet diretamente no Google, ele vai conseguir encontrar essa resolução, tá? Porque o Diário Oficial ele fica disponível a toda a população. Tá certo. Bom, e fica então a orientação para que empresas e colaboradores deixem sempre muito claro, né, o que vai ser combinado, o que vai ser acordado ali em termos das despesas que vão ser ressarcidas, né, doutora? Exatamente. O ideal é que sempre se registre, em forma de acordo, em forma de termo, quais são as responsabilidades e quais são de cada parte, seja do empregado ou seja do empregador. Dessa forma, tudo estabelecido por escrito, a probabilidade disso não vir a dar problema no futuro para uma ou para outra parte é muito mais tranquilo, né? É muito mais fácil de que isso não aconteça. Ô, doutora Andréia, aproveitando, legalmente, existe alguma outra questão que envolva o trabalho remoto que foi inédito, que vocês passaram a lidar nos últimos anos e que as pessoas têm que se atentar? Na verdade, o que a gente tem percebido, Michele, é que muitos empregados, eles não estão querendo retornar para o presencial quando a empresa requer ou solicita esse retorno, né? Então, assim, o que a gente orienta é que se a empresa determina o retorno e que ela determine isso de forma escrita e com alguma certa antecedência, é que o empregado de fato retorne, até porque entra isso no poder diretivo da empresa definir aonde vai ser o local de trabalho. Óbvio que existe aí a possibilidade de negociação, de mudar o trabalho que antes talvez fosse integralmente em home office, ele se tornar de forma híbrida, mas não temos nada que determine que a empresa precise deixar as pessoas em home office. Então, aí fica um alerta para aqueles que não querem retornar, porque existe aí uma possibilidade, sim, de uma rescisão contratual em função do descumprimento de uma determinação da empresa. A gente agradece muito a advogada especialista em direito trabalhista, Andréia Daros, por estar aqui com a gente, prestando esses esclarecimentos, ajudando aí o pessoal que está fazendo home office, que está trabalhando de casa, a ter mais clareza sobre seus direitos e deveres.
Doutora Andréia, obrigado, volte sempre ao Nova Manhã. Muito obrigada a vocês. Obrigada.